62 com um jogo, mesmo nos jogos do Flamengo. Flamengo também e Palmeiras tem um jogo a menos em relação aos outros times, tá? Então, o Flamengo precisa de um tropeço simples do Palmeiras, continua tudo igual. O que acontece é que tem um jogo a menos difícil para o Palmeiras, né? A gente contava que perderiam pontos nesses jogos assim, né? Esse jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, é um deles. E, cara, inacreditável, mas o Palmeiras foi de novo beneficiado. De novo, o Palmeiras beneficiado. O Palmeiras, com esse ponto de hoje que ele ganhou com o empate, ele chega a pelo menos 16 pontos na mão grande. 16 pontos em erros de arbitragem. É muita coisa. O Palmeiras estaria com... pegar aqui, ó. 62 menos 16, 46 pontos. Palmeiras estaria com 46 pontos. Estaria brigando por vaga no G4. Né? A gente pega aqui. Palmeiras estaria brigando por vaga no G4. Eu postei aqui a tabela. Estaria fora do G6. Palmeiras, se não fosse o VAR, se não fosse os juízes, a arbitragem, ele estaria fora do G6. Talvez nem pegasse Libertadores. Estaria fora do G6. Estaria a 3 pontos do G6 com um jogo a menos que o Botafogo. Mas que é brincadeira, a gente fica, cara, eu fico impressionado, né? Impressionante, cara, impressionante. Estaria com 29 jogos, 29 jogos exatamente, Flamengo 29 também, o Botafogo já tem 30. Então o Palmeiras poderia chegar no Botafogo com 47, né? Ganhando o jogo a menos que tem, mas de qualquer forma é uma diferença brutal, né? Brutal. Se o Flamengo, por exemplo, vamos colocar um jogo a mais aí para o Palmeiras, tá? 30 aqui, vamos dizer que eles chegassem a 47 pontos, tá? Que seria o mesmo número de jogos do Botafogo. Estaria no G6 por pouco com relação ao Palmeiras, né? O Botafogo e Palmeiras. A mesma pontuação do Botafogo, em sexto lugar, e estaria ali, vamos dizer, vou colocar uma vitória para o Flamengo também, estaria ali Flamengo com 64, com 30 jogos, eles com 47. Rapaz, eu falo para vocês, seria uma diferença muito boa. Eu arrisco dizer que 17 pontos de diferença. Difícil, hein? Difícil pegar. Não pegava mais não. Não pegava mais não. Olha só, quero avisar vocês aqui, o Pix do Milhão tem sorteio hoje, 100 mil reais. É muito importante você saber que você pode, com muito pouco dinheiro, ganhar 100 mil reais. Você compra seu e-book e garante aí os números da sorte, e também pode ter prêmio instantâneo na raspadinha de até 20 mil reais. E você pode também ganhar, tá? 100 mil hoje, 100 mil na quarta e 1 milhão de reais na sexta-feira. Tá? Então aproveite. E também lembrar você que bateu, hein? O que eu falei ontem? Joga no empate. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maior de 18 anos, é diversão, não é investimento. Vai lá na plataforma. Eu falei, jogue com responsabilidade, vai bater o empate ou vitória do Cruzeiro, mas vai bater vai seco no empate, mais de 3, estava pagando, eu falei, pode ir seco no empate, vai bater o empate. E bateu o empate, né, 0-0, era para o Cruzeiro ter vencido o jogo, uma vergonha o que aconteceu, vergonha total. O Cruzeiro foi operado, o Gustavo Gomes era para ser expulso, né, na entrada que deu no jogador do Cruzeiro. Depois, no final do jogo, eles expulsam o Fabrício Bruno numa jogada muito menos intensa, muito menos covarde, né? Você vê que a jogada do Gustavo Gomes foi na canela do jogador, cara, é inaceitável. A do Fabrício Bruno foi uma jogada, até o Leonardo Jardim falou disso, não dá para entender a expulsão. Por que não expulsa o Gustavo Gomes e expulsa o Fabrício Bruno? É vergonhoso. Então, nesse jogo aí que foi muito importante também para o Flamengo, dos males o menor, o empate segurou os dois. Segurou o Cruzeiro e segurou o Palmeiras, tá?
Então, o Cruzeiro aí, como eu falei, ficou com 57 pontos, está 4 pontos do Flamengo com um jogo a mais. A gente, então, tem aqui situações importantes para falar com vocês. Eu vou trazer aqui a declaração do técnico do Cruzeiro, né? Eles estão reclamando, os palmeirenses estão reclamando de um erro da arbitragem. O cara chutou a mão do goleiro. O cara chutou a mão do goleiro. O goleiro estava com a bola dominada ali, não estava encaixada, mas estava com a bola dominada, e ele chuta a mão do goleiro. Cara, chutou a mão do goleiro, acabou. E aí fica um chororô, né? O pessoal, os influenciadores de Palmeiras fazendo um chororô. Eles choram demais. Falavam que o flamenguista que gostava de chorar agora, né? Mas eles choram demais. Eles tentam fazer essa narrativa da pressão e está funcionando. Se fosse choro, né? Das outras torcidas, dos outros times, o Leonardo Jardim, que é um cara super contido, não falaria isso. Vamos escutar aqui o Leonardo Jardim, porque eu vou falar para vocês, cara. Um técnico como ele, rodado, internacional, tem uma certa relevância, tá? Vamos acompanhar o que ele falou aqui, que ele foi perguntado justamente sobre o que aconteceu com a possível expulsão do Gustavo Gomes. Vamos, tem mais alguma pergunta? Mas acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. Isso é quando ele acabou. Sobre o jogo, eu queria que você analisasse, como você faz de praxe, né, em relação aí ao comportamento do time dentro de campo, quase conseguindo a vitória ainda no fim da partida, mas o peso da não expulsão do Gustavo Gomes naquela entrada no Wanderson. O que isso atrapalhou, inclusive, para o decorrer da partida, para o andamento da partida? Eu entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou... 2 ou 3 pessoas falam para bem-vindo ao Brasil, ou seja, só aqui que acontece isso. Estou frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos. Tá vendo se vale a pena continuar, porque está frustrado. Nós controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado, porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Decepcionado, revoltado. Vocês viram, desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. Sempre assim. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário, que faça falta. Ele roda, bate nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Inacreditável a expulsão. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação do mesmo forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro do campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me. Ele está preocupado de você não controlar. Você não controlar mais, já não controla mais. Isso é muito grave que ele está falando. E ele está falando agora do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional, eu disse, não. Eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém. Não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo por um conjunto de amadores, enquanto não houver uma uniformização dos relevados todos eles iguais, tem que estar nivelado, os gramados têm que estar todos equiparados, todos com qualidade. Ele falando disso também.
a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Mas acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. Ou seja, ele não confia mais, né, no futebol brasileiro, deixa aí o ar da dúvida. Inclusive, a gente viu aí Tricolor, vou colocar aqui o Alves Tricolor, pra vocês verem Tricolor, que adora secar o Flamengo, conhecido por secar o Flamengo, e olha o que ele fala. Irmão, eu não sei se vocês estão assistindo essa partida do Palmeiras. Vocês sabem que eu sou secador declarado desse escurupira do pé para trás. Eu não quero que esse ser maligno encoste no Palmeiras. E para isso o Palmeiras precisa estar ganhando dentro de casa, filho. Eles estão jogando contra os Caneta Azul. Olha a entrada desse Gustavo Gomes aqui. Eu vi, ninguém me falou, não. Eu peguei esse frame aqui, mas eu vi, eu estava assistindo ao vivo. Meu irmão, essa entrada aqui criminosa. Se o cara tá cravado com a perna no chão, quebrava, filho. É uma fratura exposta. Meu irmão, ele cata a bola primeiro, mas o pé vai muito alto e na sequência ele pega na canela. O juiz foi no VAR, teve a ousadia de dar amarelo, filho. Se isso aqui na arbitragem é caseira, eu não sei mais o que é. Onde é que a gente vai parar com essa arbitragem? Eu seco esses caras, eu quero que esses caras se lasquem, esses curupiras do pé para trás, mas isso aqui, filho, isso aqui é putaria demais, não é possível, cara. O que está acontecendo? Você tem imagem, ele pede para voltar a imagem, pede uma, pede duas, pede três. Alves é putaria. Os torcedores do Palmeiras acreditaram que nem ele não ele expulsou o Gustavo Gomes, filho. Foi um absurdo. Ainda expulsou o Fabrício Bruno depois. Eu não sei se... cara, tá lamentável, né? O que a gente está vendo é de se lamentar muito, é uma vergonha. Eu fico impressionado. O Thiago Asmar também falou sobre isso. Vamos acompanhar aqui. Mais um escândalo para conta da CBF no Campeonato Brasileiro. Só que é inacreditável. A falta que o Gustavo Gomes fez, que o VAR chamou o tal do Klein. O Klein é um brincalhão. Ele é chamado no VAR. Ele vê o lance e ele não expulsa. Gente, beira o inacreditável. O futebol brasileiro está entregue. O futebol brasileiro tem que fechar as portas. Não é possível que os clubes vão aceitar que a CBF, esse lixo de entidade, siga comandando o Campeonato Brasileiro depois de tantos escândalos de arbitragem. É vergonhoso. Os clubes precisam fazer alguma coisa. Os clubes precisam se unir. A arbitragem tem, em cada rodada, alguns erros escandalosos. E o pior, com o uso do VAR. Ou seja, torcedor brasileiro... O VAR vai lá e dá chancela. Já está desconfiando, como eu já estou desconfiando. Está tudo muito estranho. Que desconfia de alguma coisa. Tem que desconfiar. Vendo tanto lance escandaloso com o uso de imagem. É absurdo. Isso aqui beira o inacreditável. Para não falarem de clubismo. Falei que foi pênalti no jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Mas, hoje eu vou falar de novo. Porque não dá para a gente levar na normalidade o pra mim não foi pênalti que está no jogo. chegando à arbitragem brasileira. Parabéns, CBF. Vocês estão conseguindo destruir a credibilidade de um campeonato. O torcedor não tem mais confiança nenhuma na credibilidade do Campeonato Brasileiro. Zero. Credibilidade da CBF, zero. É inacreditável. E eu já falei aqui, era pro Palmeiras estar com pelo menos uns 16 pontos a menos, tá? A gente sabe que a CBF não faz nada. Por exemplo, ficou provado lá em 2005 que o Edilson manipulou o campeonato, né? Vários jogos ali com problema de arbitragem, e jamais pegaram e deram o título de 2005 pro Internacional, deixaram com o Corinthians. Então, cara, é uma pouca vergonha. Agora na caneta, lá no fax, pro Palmeiras eles ajudaram, né? Essa aqui é a questão. Mas com o Flamengo nada, né? Tá certo? A gente teve então, a gente já falou aí do Leonardo Jardim, e a gente chega a uma situação aí interessante, que
o Palmeiras, assim como o Flamengo, já não consegue mais bater o recorde do Jorge Jesus de 2019, tá? Isso porque com o empate o Palmeiras só chega agora a 89 pontos, o Flamengo chega a 88, né, com as próximas rodadas, pontos possíveis. O Flamengo só chega a 88, se conseguir, claro, e o Palmeiras pode chegar a 89. A pontuação do Jorge Jesus em 2019 foi 90 pontos. Outra situação que também não pode ser batida pelo Palmeiras é a campanha. O Palmeiras vinha com a melhor campanha aí da fase de grupo, estava bem no mata-mata, e o Flamengo de 2022 foi campeão invicto. O Palmeiras já não pode mais ser, que já perdeu para a LDU, e o Flamengo fez 12 vitórias e um empate apenas. Então, o Flamengo de 2022 com Dorival Júnior foi a maior campanha da história, com 13 jogos da Libertadores. Não pode aí ser superado nessa Libertadores mais por nenhuma equipe, e esse recorde continua, né? Invicto, com 12 vitórias, um empate, só o Flamengo, né? Nesse novo formato aí, com 13 jogos, final, partida única. O Palmeiras perdeu 3-0 para a LDU, e com isso também não consegue. Isso a gente falando de recordes, né? E pontos corridos também no Brasileiro. Os 90 pontos também não serão alcançados nesse Brasileirão, tá? Então, são essas duas situações aí importantes que a gente tinha para trazer. Aqui também tem uma informação importante, tá? Os jogadores com mais assistência na história no Brasileirão, há uma atualização, tá? Arrascaeta, isso de 1937 a 2025, tá? A história do brasileiro. Arrascaeta, 81, em 248 jogos. Marcelinho Carioca, 77, em 281 jogos. O Edmundo, 73, em 316 jogos. Everton Ribeiro, 72, em 385 jogos. Dudu, 68 em 305 jogos. Gustavo Scarpa, 67 em 297 jogos. Pelé, 63 em 174 jogos. Zico, 62 em 249 jogos. Aí depois vem Diego Souza, Petkovic, Ganso e Miller, tá? Aí 11 jogadores ou ex-jogadores que tiveram mais assistências da história do Brasil, tá? Então, a gente tem aí também para passar para vocês o Palmeiras, né, que a gente estava falando, que é o rival do Flamengo nessa disputa pelo título. Tem o Cruzeiro ali também, mas está um pouco mais atrás. Só venceu um jogo contra os 6 primeiros do Brasileirão, tá? O Flamengo não pode deixar esse título escapar. O Flamengo teve, pra vocês terem uma ideia, a gente viu que o Flamengo jogando em casa e fora conseguiu vitórias importantes. O Flamengo acabou de vencer o Botafogo 3-0, equipes que estão ali no G6, né? Então, o Palmeiras, para vocês terem uma noção, enquanto o Flamengo venceu, o Flamengo tem aí números interessantíssimos. O Abel Ferreira, né, o Palmeiras do Abel contra o G6 do Brasileirão. Palmeiras 0, Botafogo 0, Palmeiras 0, Bahia 1, Palmeiras 0, Flamengo 2, Cruzeiro 2, Palmeiras 1, Palmeiras 1, Mirassol 1, Botafogo 0, Palmeiras 1, Bahia 1, Palmeiras 0, Flamengo 3, Palmeiras 2, Palmeiras 0, Cruzeiro 0, tá? Então, são realmente números importantíssimos aí, né? O Flamengo, cara... Foco ou festa? Essa é a questão. Gostei da introdução, hein? Com o Flamengo ainda tentando se recuperar na tabela e a Libertadores batendo a porta, surge mais uma polêmica. Plata, o substituto de Pedro. Curtindo o rolê no dia seguinte à derrota. O atacante garante que só saiu para passear com a família, mas parte da torcida acha que o momento não era para isso. Clima tenso, pressão alta e o gringo no olho do furacão. E você, torcedor raiz, tá fechado com o Plata ou acha que ele pisou feio na bola? Comenta aí, quero ver o debate pegar fogo. A opinião do Felipe Luiz é de que ele realmente estava aí curtindo, mas que ele merece ser titular. Pedro tá mal, não vai voltar a tempo. E ele vai vir como titular, assim como outros. Como que vai ser? Qual é a opinião de vocês? O que o Felipe Luiz deve fazer, gente?
Abraço, pessoal.